agradeço o convite do deputado Mercolino e do sindicato. Estou falando aqui em nome do Sindicato dos Fiscais da Agente Fiscal de Renda de São Paulo. Eu participo também da FEBRAFIT, no órgão técnico que congrega os 27 estados, e participamos lá num debate junto com colegas de outros estados. Temos um grande fórum em que a gente consegue discutir isso, e para não deixar ser uma questão em que São Paulo fica representado, mas também ouvimos as outras pessoas dos outros estados, isso eu acho muito importante. E para falar em reforma tributária, nós vamos fazer uma história, descrição histórica de como essas coisas evoluíram ao longo do tempo. Então, um debate que tem sido feito é: por que reformar os tributos sobre o consumo antes de reformar os tributos sobre a renda, por exemplo? E um bom motivo para isso, eu acho que o deputado já adiantou aqui, é que os tributos sobre o consumo representam um peso muito grande no PIB. E a gente precisa reformar ambos, mas como o PIB maior é sobre tributação de consumo no Brasil, a gente começa pela tributação do consumo, que representa hoje aí coisa de 14% do PIB. É um valor bastante elevado. E a tributação do consumo no Brasil hoje é um caos. Nós temos pessoas que defendem ficar como está e dar uma mera simplificada, mas a gente pode ver que a situação é bastante complicada. É muito difícil hoje a pessoa abrir uma escola, abrir um pequeno comércio, uma indústria de pequeno porte e ter que se entender com todos esses impostos de ICM, ISS, PIS, COFINS, SIND. É uma complicação, principalmente porque são 27 ICMs diferentes e são 5.500 ISS distintos. Não. É muito pior do que o slide pode apresentar. Então, mesmo que a empresa não atue nos 27 estados, ela tem clientes ou fornecedores em outros estados, em outros municípios. E o que foi acontecendo é que foram feitos diversos puxadinhos, e a construção do tributo no Brasil, que em 1967 era uma construção, digamos assim, limpinha, hoje se transformou numa casa cheia de puxadinhos. E é o que deu para ser feito ao longo desse tempo. Então, em um determinado momento, precisa se reformar aquela casa dos puxadinhos e fazer uma construção nova. E vários colegas e outros grupos de debate que a gente participa falam: olha, a gente não precisa derrubar a casa e os puxadinhos, nós podemos só simplificar as coisas. Sim, simplificar as coisas é importante, mas a gente tem que lembrar que em 1967 os livros diários e razão ainda eram feitos com gelatina e com transfer, usando um mimeógrafo e stencil. Não sei quantas pessoas aqui viveram essa época, mas sim, existiram épocas em que tinha mimeógrafo e transfer para fazer um livro diário e razão. Isso sofreu uma grande revolução quando veio a nota fiscal com papel carbono. Fantástica evolução sobre o mimeógrafo e o transfer. E estamos aí, eu acho que todo mundo aqui viu uma nota fiscal com carbono, seja no posto de gasolina ou na papelaria, é uma coisa comum. E depois veio a nota fiscal eletrônica. O Fisco do Brasil, São Paulo na liderança, o Dr. Henrique Shigemi era coordenador da CAT naquela época, nós introduzimos aqui em São Paulo e depois nos 27 estados a nota fiscal eletrônica, que o Brasil é líder no mundo. Não existe país no mundo hoje que tenha uma tecnologia em que todas as empresas que transitam mercadoria emitam uma nota fiscal eletrônica que é única. Do Rio Grande do Sul até o norte do país, de leste a oeste, é uma única nota fiscal eletrônica para todas as empresas que operam com isso. Não existe país no mundo que tenha algo igual. Os outros países na Europa estão começando, existe nota fiscal na Europa, mas ela é de aplicação voluntária, a obrigatoriedade está para começar no ano seguinte, em 2024. O Brasil está muito à frente. E nós tivemos sorte de ter grandes líderes e grandes gestores aqui em São Paulo. Eu presto a minha homenagem aqui ao Henrique, que era o coordenador naquela época e colocou São Paulo e o Brasil e os outros estados na liderança. Sim, nós estamos modernizando a administração tributária com tecnologia desde aquela época, desde que surgiu.
A gente saiu da gelatina e chegou na nota fiscal eletrônica. Mas não basta isso se nós temos 27 leis diferentes em cada estado e 5.500 leis nos municípios. A empresa opera, mesmo que a empresa tenha um único estabelecimento, se ela tem fornecedores e clientes em municípios distintos, ela tem que conhecer a legislação, de onde estão os fornecedores e de onde estão os clientes. Um debate que está aí a todo dia no jornal é o tal da DIFAL, diferença de alíquota do ICMS, ou, no termos do município de São Paulo aqui, a retenção de substituição tributária de ISS. Se o fornecedor não está no município e quer vender para alguém aqui no município, tem que pagar ISS por substituição tributária. Então, é muito complicado. Temos aí o slide que a gente preparou para uma apresentação na Febrafit, mostrando isso em termos nacionais. É difícil. As empresas e as pessoas não vivem em uma cidade só, elas vivem no Brasil. E a gente precisa pensar o Brasil como um todo. Então, a complexidade em se chegar ao cálculo de quanto deve ser pago é muito grande. Não é a questão de recolher uma única guia de pagamento ou 5.500 guias no fim do dia ou do mês. O cálculo também é bastante difícil. Coisas, em algum lugar o produto é isento, no outro o produto não é isento, em algum lugar tem substituição tributária, de ICM ou de ISS, em outros lugares não tem. É bastante complicado, isso gera um problema de cumulatividade, que acho que agora a gente não vai explicar no detalhe, mas esse é o problema. Então, se cada um dos tributos é difícil isoladamente, quando a gente coloca o conjunto de tributos, misturando o ICM, o ISS, o PIS, o COFINS, o PI e a CID, isso complica porque uns são base de cálculo de outros não fazem parte da base de cálculo. A gente viu passar aí nos últimos 2 anos a tese tributária do milênio, que é tirar o PIS, tirar o ICM da base de cálculo do PIS e COFINS, em que as empresas, na hora de pagar, tiram o ICM da base de cálculo do PIS e COFINS, mas na hora de fazer o crédito, põem o ICM na base de cálculo, o que resulta uma diferença enorme no tanto a pagar, porque para acreditar, o ICM faz parte da base de cálculo. Para pagar, o ICM não faz parte da base de cálculo. E esse é o ambiente tributário que a gente vive. É bastante complicado. Cada um dos tributos, e quando eles se juntam, eles interagem entre si. Em 67, provavelmente o sistema tributário que foi desenhado era um ótimo sistema tributário, porque ele veio a substituir os antigos imposto de venda e consignação, imposto de selo, e isso trouxe um grande desenvolvimento para o Brasil na época. Era uma mudança gigantesca entre aqui em São Paulo ou Minas, que eram estados que exportavam café, ter que pregar um selo em cada uma das sacas de café, impresso na Casa da Moeda, e se o café não tinha selo, não poderia exportar, se tinha, pode exportar, e substituiu tudo isso pelo ICM, o ICSS, o IPI. Foi uma grande evolução naquela época, mas o Brasil hoje não é mais aquele Brasil. Nós estamos vivendo em épocas distintas, já se passaram mais de 50 anos, estamos aí em 55 anos desde aquela época. Então, a gente precisa atualizar. Primeiro porque esses impostos não são mais hoje como eles eram naquela época. Foram feitos todos os puxadinhos. Guerra fiscal entre municípios, guerra fiscal entre estados, guerra fiscal de estados com municípios. Então, a situação foi bastante complicada. Então, para trás, por favor. Então, conclusão. Nós precisamos reformar e uma reforma pode ser uma boa coisa. E aí nós vamos passar o seguinte, a reforma que está se desenhando, qual é, o que é que a Assembleia decidiu em Brasília e já votou em 2 turnos, encaminhou para o Senado, qual é a reforma hoje que está sendo discutida no Congresso Nacional em concreto, qual é o texto posto? Então, a primeira nova regra que colocou, ela, de certo modo, reforça e engrandece o poder legislativo, porque ela diz o seguinte, qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia, remissão relativa a qualquer impostos, taxa ou contribuição, só pode ser feito por lei específica. Existia uma brecha que foi explorada durante muito tempo
em que estados concediam benefício fiscal de ICM sem lei específica, sem que a Assembleia Legislativa de cada um dos estados votasse. Então, o primeiro texto que eu fiz questão de colocar aqui é: o poder legislativo ganhou relevância, aumentou a responsabilidade da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa dos Estados e do Congresso Nacional. E colocou o que deveria ter sido desde sempre. Imposto é coisa que se discute na Casa Legislativa, e exceções aos impostos também. Qualquer benefício deve passar aqui na Casa Legislativa e não ser feita de outro modo. A Constituição hoje permitia de forma distinta, a proposta que está lá não vai mais permitir. Então, 149B. Quais são os novos tributos que se desenham? 2 tributos, um que chama IBS e um chamado CBS. E esses tributos são irmãos gêmeos. Nós estamos fazendo a referência da fonte legislativa de onde foi copiado. Esse texto é de 6 de setembro de 2020. 6 de junho de 2023, julho, é o texto que foi aprovado e votado na Câmara na quinta-feira. Errei o mês, me desculpe a ler a data. Então, o que está escrito é: todos os fatos geradores, base de cálculo, hipótese de incidência e sujeitos passivos, imunidades, regimes especiais, específicos, diferenciados e regras de não cumulatividade deverão ser idênticos nos 2 tributos novos. Então, eles não são 2 impostos quaisquer, elas são 2 impostos gêmeos. Eles nascem junto com essas regras iguais. Próximo. Mas vamos falar do imposto que é afeto aos estados e municípios. É o artigo 156A, e ele começa com uma alteração dizendo que o imposto será instituído por lei complementar. Isso é uma grande diferença, porque a maioria dos impostos no Brasil hoje é instituído por lei ordinária. O ISS por lei municipal, o ICMS por lei estadual e os tributos federais por lei ordinária federal. Mas, para que o IBS seja idêntico nos 27 estados, 5.500 municípios, ele será instituído por uma lei complementar nacional. E ele vai incidir sobre bens materiais ou imateriais. A cada dia hoje é mais difícil a gente descobrir se um determinado produto, um telefone celular, o que contém aqui dentro. São mais chips e peças, ou se o software que está aqui dentro vale mais do que o próprio produto. E o software é uma coisa imaterial. E isso vai tornando cada vez mais difícil a gente tributar ICM e ISS. Durante anos a gente tributou softwares como ICM, aqui em São Paulo e em outros estados, mas hoje softwares são tributados pelo ISS. Então, e essa disputa aí custou milhões de reais para todo mundo, para os estados, para os municípios e para o contribuinte. Então, juntando tudo em um único imposto, ninguém mais vai ficar discutindo se isso aqui é uma caixinha de R$100 de mercadoria e R$4.000 de software, ou se tem R$100 de software e R$4.000 de mercadoria, porque agora a alíquota é igual e a regra é igual. O segundo ponto é a importação, seja do que for, material ou imaterial, direito ou serviço, paga imposto. E hoje no Brasil nós temos uma concorrência desleal entre pessoas que fabricam coisas no Brasil e pessoas que fabricam coisas no exterior e alguém aqui importa, porque a importação é muito mais barata do que a produção doméstica. E isso acaba com o investimento no Brasil, prejudica a geração de empregos e atrapalha bastante quem se propõe a investir em algo no Brasil que produza coisas. Softwares, mercadorias de tecnologia, via de regra aí são importadas e com benefício fiscal gigantesco de ICM. Quando é de serviço, então, difícil o município que consiga fiscalizar e tributar uma importação de serviço. E isso tira empregos do Brasil e exporta os empregos. 3. Não incidirá nas exportações, porque isso é um acordo internacional entre os países. O Brasil hoje é líder na exportação de diversos produtos. E não adianta a gente querer no Brasil tributar de uma forma e o resto do mundo viver de outra forma. Então, o que se convencionou internacionalmente é: na exportação não cobra e na importação cobra. Aqui no Brasil nós estamos fazendo ao contrário. A gente tributa indiretamente as exportações e tira empregos aí da área da indústria, principalmente metal mecânica, que não consegue exportar, muito em função da tributação. E facilita a importação de coisas, principalmente softwares.
Então, a gente está desalinhado com a regra que se joga em outros países. Isso tende a melhorar. 5. Cada ente federativo terá sua alíquota própria, ou seja, a Assembleia Legislativa de São Paulo vai fixar a alíquota de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo vai fixar a alíquota de São Paulo. Coisa que hoje é muito difícil fazer, porque em termos de mercadoria, se um produto chega aqui em São Paulo de outro estado, normalmente ele vem com uma carga tributária de 12%. Se aqui em São Paulo se coloca uma carga abaixo de 12%, o que está sendo feito não é uma tributação de 12%, é um subsídio, certo? Um gás que vem importado da Bolívia e que usa aí no fogão, na casa das pessoas, no carro ou na indústria, ele chega no estado de São Paulo tributado a 12%. Se no estado de São Paulo resolver tributar a 7%, o estado não está recebendo 7% de imposto, ele está dando um subsídio de 5%, porque os 12% não foram cobrados pelo Tesouro do Estado de São Paulo, foram cobrados em outro estado. Então, hoje existe uma séria limitação à competência do Estado em fixar sua própria tributação, porque recebe um produto tributado a 12%, como é que vai tributar a menos do que 12%? Vai subsidiar o consumo do produto enquanto o outro estado recebe tudo? E aí, isso é um problema. 6. A alíquota será fixada por cada ente federativo e ela deve ser para todas as operações, exceto os excetos, certo? Nós não saímos dos excetos. Nós vamos ter vários níveis de alíquota zero, alíquota reduzida e a alíquota modal. Então, não teremos uma única alíquota, que é mais ou menos o modelo que nós temos hoje em São Paulo. A alíquota modal 18%, a alíquota reduzida de 7% e 12%. Então, agora vai ter uma alíquota reduzida em 60% e a outra reduzida para zero. 3 categorias. O contribuinte vai pagar a somatória de alíquotas que foram fixadas no município, no Estado e na União. 8. Vai ter o princípio da neutralidade, que depende ainda de regulação e lei complementar, mas que diz mais ou menos o seguinte: se alguém pagou imposto em operação anterior, a empresa se credita. Se não pagou, não credita. E um problema dos mais sérios que nós temos no ICMS hoje em São Paulo ou em qualquer estado é: empresas se creditam de imposto que nunca foi pago nem cobrado em estado algum, certo? E a Lei Complementar 160 tornou isso um comportamento lícito. E ela não foi uma lei aprovada aqui na Assembleia do Estado, ela foi uma lei aprovada no Congresso Nacional em Brasília. Ela vale para todos os estados. Então, a limitação à autonomia do Estado de São Paulo e dos 27 estados foi dada, por exemplo, quando o produto chega aqui com uma nota fiscal escrita 12% e o outro estado de origem cobrou só 1%, inclusive em algo que talvez tenha sido, em grande parte, importado. E aí chega aqui em São Paulo, como que o Estado vai tributar isso a menos que 12%? Se ele tributar a 12%, ele está zerado, ele não está recebendo nada. Se ele tributar a 7%, é uma carga tributária negativa de 5%. Passando esse texto e ele sendo implementado de uma forma razoável, porque sempre depende da lei complementar, imposto que não foi pago não pode ser creditado. Não vamos ter mais mágicas na tributação. O X não será objeto de concessão de incentivos financeiros ou fiscais, excetuado nas hipóteses previstas na Constituição. Então, isso já existia na Constituição hoje, nos termos do 155, parágrafo 2º, 12G, que para algum Estado conceder benefício fiscal dependia da anuência dos 27 Estados. Em tese, nenhum Estado poderia ter concedido benefício fiscal nenhum sem anuência dos demais. E, em tese, nenhum Estado poderá, doravante, conceder benefício sem ser nas hipóteses previstas. Não, isso não muda no gênero o que está acontecendo lá, atualmente, mas traz mudanças no desenho da autonomia de cada Estado. Próximo. Muitas coisas ficaram para a lei complementar, como as regras de distribuição do produto de arrecadação, tendo os parâmetros estão na Constituição, mas as regras em si é lei complementar, regime de compensação, os parâmetros na Constituição, mas as regras em lei complementar, critério para definição de destino, a Constituição fala, o imposto fica no destino, mas o que é o destino? Isso não é algo trivial, certo? Uma pessoa física vai na lanchonete e come um hambúrguer,
O destino é o local que ela está naquele momento em que ela pede o hambúrguer e come, ou o destino é o endereço para fins de imposto de renda do CPF daquela pessoa. Isso é matéria da lei complementar, não é óbvio. A gente vai ver que a Europa entrou nisso há muito tempo atrás, eles tiveram inúmeros problemas, e um ditado comum é: o diabo mora nos detalhes. A regra do destino é ótima, mas ela tem que ser bem escrita e cuidado nos detalhes, porque se não acontecer isso, fica uma fila no posto de combustível, conforme o CPF do comprador da gasolina, o preço é um, o preço é outro, porque se o destino for o endereço dele para fins de imposto de renda, todo mundo no Brasil vai mudar o endereço para o imposto de renda para aquela cidade, para aquele estado que tem as menores alíquotas. Então, precisamos ter muito cuidado com os detalhes. Boa intenção é uma coisa ótima, mas os detalhes são o que fazem a diferença. Próximo. O conselho do IBS, eu acredito que o Ângelo vai falar depois de mim, vai apresentar isso em grandes detalhes, mas a competência do conselho é basicamente normas infralegais, interpretação e padronização, compensação, esclarecer o contencioso, porque não é razoável que a pessoa que paga imposto com uma lei igual no Brasil inteiro, em cada endereço, tenha interpretações diferentes dessa lei. Mas o parágrafo 1º eu acho bastante importante. O Conselho terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Isso foi uma grande conquista, isso a gente trabalhou na Febrafit durante anos, junto com o CECIF, junto com o NEF na FGV, junto com os órgãos federais, o CONCEFAZ, o ENCAT, para que tivesse independência técnica, porque o Estado se faz com pessoas que têm independência técnica, certo? O Estado se faz, por um lado, com governador e deputados eleitos, que têm mandatos políticos, e do outro lado, com juízes, policiais e fiscais de tributação, que têm que ter independência técnica. O Legislativo coloca a lei, o Judiciário confere se a lei foi obedecida ou não, mas as pessoas que trabalham no Estado precisam ter independência técnica, porque seja o governador, o prefeito ou o chefe de um lado ou de outro, amigo ou inimigo, a regra seja aplicada sempre de forma igual. E para isso precisamos de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Aos agentes políticos, conforme cabem agir, conforme a política decidiu, e implementar as decisões políticas, é uma escolha do povo. Uma vez implementada, ela tem que ser igual para todas as pessoas. Próximo slide. Também temos mudanças no IPVA, eu acho importante destacar que o projeto que está passando vai resolver um problema que existia desde 1988, em que só eram veículos automotivos aqueles que andavam na estrada, mas os que andavam na água ou no ar não eram veículos automotivos. Então, agora a proposta é que, se o veículo andar na terra, no ar ou no mar, ele seja tributado da mesma forma. São Paulo tentou fazer isso por vários anos, mas uma decisão judicial impediu que assim continuasse. Próximo. E também trouxe uma mudança de ITCMD, resolvendo um problema de definição de qual é o sujeito ativo devido quando acontece a morte de uma pessoa. A regra anterior falava no local onde se processa o inventário, mas a gente sabe que agora pode fazer um processo de inventário não no judiciário, mas no cartório, e a pessoa pode escolher o cartório que quiser. E isso estava gerando um desconforto entre estados e uma possível guerra fiscal numa situação tão ruim que é explorar aí as consequências que advêm da morte de uma pessoa. Era lamentável, mas isso acontecia. Então, agora é o domicílio, não é mais o local do inventário. Abriu a possibilidade do ITCMD ser progressivo em relação do valor, porque alguns estados tinham colocado alíquotas progressivas, mas havia uma discussão judicial em andamento e o desfecho ninguém sabe qual seria, agora isso foi para a Constituição, e concedeu a não incidência quando se destinam bens para instituições sem fins lucrativos. E isso também foi uma mudança no Congresso, que se a pessoa quisesse doar algo para uma instituição sem fins lucrativos, ela teria que pagar imposto
sobre aquilo que ela estava doando para a instituição sem fins lucrativos. Isso agora não vai mais acontecer. Próximo. Bom, era isso que eu tinha que falar. Eu agradeço o convite do deputado Merculino, agradeço aí o convite da Sinafresp. É sempre uma honra a gente poder falar pelo sindicato e aqui nesse palácio. Muito obrigado.